O sol brilhava forte naquela manhã de sábado, e o pequeno vilarejo inteiro estava em festa. Os sinos da igreja tocavam alto, e os convidados começavam a chegar com seus trajes mais elegantes, prontos para testemunhar o casamento mais esperado do ano. A noiva, Clara, era uma jovem simples, criada pela avó costureira desde os 7 anos, após perder os pais em um acidente. Ela usava um vestido que a própria avó costurou à mão, bordado com delicadeza, e seus olhos brilhavam de emoção. Já o noivo, Renato, era filho de um grande empresário da região, rico, arrogante e acostumado a ter o mundo aos seus pés. O contraste entre os dois era evidente, mas o amor dela era sincero. Já o dele, nem tanto. Clara não sabia, mas enquanto ela caminhava até a igreja com o coração acelerado e o buquê apertado nas mãos, Renato estava em um iate, rindo com os amigos. Sim, ele havia fugido. Fugido do compromisso, do amor dela, da simplicidade que não combinava com sua vaidade. Ele achava que se casar com uma moça pobre era um erro, uma fraqueza, como o pai dele dizia. Ela vai te prender a uma vida de miséria, lembrava a voz fria do Sr. Augusto. Renato, influenciado e covarde, simplesmente desapareceu. E ninguém teve coragem de contar a verdade a Clara até ela estar no altar, sozinha. A igreja, antes repleta de alegria, mergulhou em um silêncio constrangedor. Os convidados cochichavam, alguns saíam às pressas, outros olhavam Clara com pena. Ou pior, com aquele olhar de "eu avisei". O padre, com um suspiro resignado, afastou-se. E lá estava ela, com os olhos marejados, o véu balançando com o vento e o coração dilacerado, sem entender como alguém que dizia amá-la podia abandoná-la assim, diante de todos. A humilhação pública era tão dolorosa quanto a rejeição íntima. O fotógrafo, sem saber o que fazer, abaixou a câmera. As daminhas começaram a chorar. A avó de Clara, que estava sentada na primeira fileira, apenas apertou a mão no peito, tentando não demonstrar a dor que sentia por ver a neta passar por aquilo. Enquanto isso, nas redes sociais, alguns convidados já postavam "o noivo fugiu", abandonada no altar, sem nenhum pingo de empatia. O que deveria ser o dia mais feliz da vida de Clara virou um espetáculo de escárnio. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que aquela mulher rejeitada seria capaz de fazer depois. E se eu te dissesse que esse momento, que parecia o fundo do poço, foi exatamente o ponto de partida para algo que ninguém jamais poderia prever? Que a mesma noiva que foi humilhada publicamente, com flores caídas aos pés e o coração despedaçado, estava prestes a virar uma inspiração mundial. Pois é, você vai entender como o mundo inteiro se voltou para Clara, não por piedade, mas por admiração. A pergunta que fica é: o que ela fez depois de tudo isso? Enquanto o sino da igreja ecoava pela última vez naquela manhã trágica, Clara desceu calmamente os degraus da entrada com a cabeça erguida. Não houve gritos, nem lágrimas em público, apenas um silêncio, o tipo de silêncio que antecede uma grande tempestade. Mas dessa vez seria uma tempestade de transformação. O mundo ainda não sabia, mas estava prestes a conhecer uma nova Clara, uma que faria história. Nos dias que se seguiram ao casamento fracassado, Clara passou a viver um verdadeiro calvário. A pequena cidade que antes a admirava como a moça trabalhadora e doce, agora a enxergava como a noiva rejeitada. O apelido colava nas paredes como cartazes velhos que ninguém tirava. Ela não podia sair para comprar pão sem ouvir um sussurro atrás do balcão ou um olhar de pena, disfarçada entre as prateleiras do mercadinho. "Pobre coitada", diziam. A humilhação pública parecia ter grudado nela como uma segunda pele. Sem forças para encarar o mundo, Clara trancou-se em casa por semanas. Passava os dias relembrando os momentos com Renato, tentando encontrar os sinais que havia ignorado. Revivia cada beijo, cada promessa, cada mentira.
As redes sociais pioravam tudo. Fotos do noivo em festas, viagens luxuosas, acompanhado de novas mulheres, como se nada tivesse acontecido. Como se ela fosse só mais um capricho descartável. O silêncio dele era um grito de desprezo que ecoava em sua alma. Com as economias do enxoval e do casamento perdido, Clara decidiu buscar trabalho. Mas em uma cidade pequena, onde tudo se espalha como rastilho de pólvora, ninguém queria contratá-la. Vai chorar no balcão, é instável, diziam pelas costas. Tentou vender doces na rua, costurar para fora, mas até as encomendas diminuíram. Era como se a vergonha de Renato tivesse virado uma maldição para ela. Sua dignidade estava em liquidação e ninguém parecia querer comprá-la. Certa manhã, Clara decidiu enfrentar o mundo. Vestiu-se com o que tinha de mais simples, prendeu o cabelo e pegou a bicicleta antiga da avó para ir até a cidade vizinha. Lá ninguém a conhecia e talvez, com sorte, alguém a tratasse como uma pessoa e não como a noiva abandonada. Durante o trajeto, caiu uma chuva fina, daquelas que molham mais por teimosia do que por força. Chegou ensopada em uma padaria e pediu um café. O atendente, sem saber quem ela era, sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, Clara não foi tratada com piedade, mas com gentileza. Aquele simples gesto reacendeu algo dentro dela. Na mesma semana, ela começou a trabalhar como ajudante de cozinha em uma pousada simples da cidade vizinha. Limpava o chão, lavava panelas e descascava batatas. Era um trabalho pesado, ingrato e mal pago, mas era dela. Cada moeda que ganhava tinha o sabor da própria superação. À noite, voltava para casa pedalando no escuro, com os pés doendo e o coração exausto. Mas havia um brilho novo nos olhos. Ela sabia que ainda estava ferida, mas não estava derrotada. Apesar disso, o desprezo continuava. Certa vez, um grupo de ex-colegas passou por ela na rua e riu alto, dizendo: "Cuidado, ela pode te deixar no altar." Mesmo calada, Clara sentiu cada risada como uma faca nas costas. Mas em vez de revidar, ela sorriu. Um sorriso amargo, mas forte. Um sorriso que dizia: "Vocês ainda vão me aplaudir em pé." E ali, naquele instante, sem ninguém perceber, nasceu a promessa silenciosa de que sua história ainda teria um novo capítulo. Se você acredita na força da superação, comente a palavra força aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder histórias emocionantes como essa. Certa tarde, enquanto Clara lavava louças na cozinha da pousada, ouviu a dona do estabelecimento, Dona Lúcia, discutindo com alguém no telefone. Era uma emergência. O confeiteiro que faria o bolo de um evento beneficente havia desistido de última hora, e o evento era no dia seguinte. Desesperada, Dona Lúcia comentou alto, mais para o universo do que para alguém. Se ao menos alguém soubesse fazer doces decentes. Clara, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, respirou fundo e disse baixinho: "Eu sei fazer." Aquilo foi o começo de tudo. Dona Lúcia duvidou no início. Afinal, Clara era apenas a ajudante da pia. Mas diante da falta de opções e do brilho nos olhos da jovem, decidiu arriscar. Clara passou a noite em claro, usando ingredientes simples e técnicas que aprendeu com a avó. Misturou massa com memórias, glacê com esperança. Quando o bolo ficou pronto, era como uma obra de arte, simples, mas encantador. E no dia seguinte, quando os convidados do evento provaram, foi como se todos os seus julgamentos derretessem junto com o recheio. Entre os convidados estava uma influenciadora digital famosa que fazia parte da organização beneficente. Ela ficou tão encantada com o bolo e com a história por trás, a da moça humilde que salvou o evento com doçura e coragem, que gravou um vídeo elogiando Clara. Em menos de 24 horas, o vídeo viralizou. Milhares de pessoas começaram a comentar, a compartilhar, a perguntar quem era a noiva doceira. O apelido pegou, mas dessa vez não como zombaria, e sim como admiração.
Pedidos começaram a chegar de todos os lados. Clara, antes rejeitada até para vender brigadeiro na cidade, agora recebia encomendas de casamentos, aniversários e eventos corporativos. Com a ajuda de Dona Lúcia, montou uma pequena confeitaria nos fundos da pousada que rapidamente ganhou fama. Reportagens começaram a sair em jornais locais e logo a história de superação e talento chegou às telas de programas nacionais. Clara foi entrevistada por apresentadores famosos e sua dignidade, antes ignorada, agora era aplaudida de pé. Mas a cereja do bolo, literalmente, veio meses depois, quando foi convidada para fazer o bolo do casamento de uma celebridade. Um evento chique, cheio de famosos e holofotes. Clara, vestindo seu avental simples, entrou naquele salão luxuoso como quem entra no seu próprio destino. E quem estava entre os convidados? Ele, Renato, o noivo fujão. Empalideceu ao vê-la, como se tivesse visto um fantasma, mas ela apenas sorriu, não com amargura, mas com a leveza de quem não precisa mais provar nada. Renato, agora um homem sem graça, com um copo na mão e nenhum brilho nos olhos, tentou se aproximar, quis conversar, talvez se justificar. Mas Clara, com classe e dignidade, agradeceu educadamente e voltou ao seu bolo, ao seu trabalho, à sua nova vida. Aquela mulher não era mais a noiva abandonada, era a mulher admirada. E naquele salão lotado, mesmo entre as maiores celebridades do país, era ela quem brilhava mais. A virada havia acontecido e tinha sido doce como caramelo. Com o sucesso crescente da confeitaria, Clara começou a receber convites não só para eventos, mas também para contar sua história em escolas, feiras e até em universidades. Pessoas queriam entender como aquela mulher, rejeitada publicamente de forma tão cruel, tinha conseguido transformar sua dor em algo tão bonito. Ela falava com doçura, mas com firmeza. Contava sem ódio o que passou, mas sempre com um brilho nos olhos de quem perdoou. E seguiu em frente. A dor é uma professora dura, dizia ela, mas às vezes é com ela que a gente aprende a receita da nossa própria força. Enquanto ganhava notoriedade, Clara não se esqueceu de quem a ajudou. Fez questão de contratar mulheres da sua cidade que, como ela, também estavam sem oportunidades. Mães solo, senhoras esquecidas pelo mercado de trabalho, jovens sem esperança. Todas encontraram espaço na pequena confeitaria que agora crescia como fermento bom. Ela não era apenas uma chefe, mas uma mentora. E sem perceber, começou a construir uma rede de apoio para mulheres que tinham sido silenciadas pela vergonha, pela pobreza ou pela rejeição. O impacto foi tão grande que um projeto social surgiu dali. Doces Recomeços. Clara oferecia cursos gratuitos de confeitaria para mulheres em situação de vulnerabilidade. Algumas que antes viviam da reciclagem, agora produziam bolos personalizados e sustentavam suas casas com dignidade. A televisão voltou, os jornais voltaram, mas dessa vez, Clara não era notícia pela tragédia. Era manchete por transformação. Ela deixava um rastro de esperança por onde passava, como açúcar espalhado em cima de uma torta quente. Renato, por outro lado, havia caído no esquecimento. Sua imagem, antes admirada por ostentação, perdeu valor com o tempo. As empresas da família estavam em crise e ele andava sumido dos círculos sociais. Alguns diziam que bebia demais, outros que tentava desesperadamente voltar ao que era antes. Mas o mundo gira, e às vezes com gosto de justiça. Clara não desejava vingança, mas era impossível não notar que, no fim das contas, quem caiu fora do altar foi ele. Ela apenas seguiu dançando sozinha e foi aplaudida por isso. Em uma das entrevistas mais emocionantes, Clara foi perguntada: se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa daquele dia? Ela sorriu, pensou por alguns segundos e respondeu: não,
porque foi ali que a mulher mais forte que eu conheço nasceu, eu mesma. O público chorou, a apresentadora se emocionou e milhares de mensagens lotaram as redes dizendo o quanto a história dela havia salvado outras. Clara não era mais uma mulher comum, ela era símbolo. E símbolos, quando nascem da dor, carregam o poder de curar multidões. E foi assim que aquela noiva abandonada virou a mulher que inspirava o mundo inteiro. Mas ainda faltava algo. Algo que nem mesmo Clara esperava. Algo que estava guardado para o próximo capítulo e que mudaria sua vida mais uma vez. Era uma manhã comum. Clara estava organizando as entregas do dia, rindo com uma das funcionárias que acabara de queimar um tabuleiro de pão de mel quando o telefone da confeitaria tocou. Do outro lado da linha, uma voz formal, mas gentil, anunciou algo que Clara nunca poderia imaginar. Senhora Clara Andrade, aqui é da assessoria da Organização das Nações Unidas. Gostaríamos de convidá-la para representar o Brasil em um evento internacional sobre empreendedorismo feminino e superação. Ela ficou sem reação. Por um segundo, achou que era trote. Mas não era. O mundo, de fato, estava de olho nela. Dias depois, lá estava ela no aeroporto, com um passaporte nas mãos e o coração batendo como tambor de escola de samba. Nunca havia saído do país. Tinha medo de avião, não falava outra língua, mas a coragem dela era fluente em resiliência. Ao chegar no evento, em Genebra, foi recebida com respeito e admiração. Mulheres de diferentes países se aproximaram para ouvir sua história, aprender suas receitas e, acima de tudo, beber da sua força. Clara, com um vestido simples e um sorriso sereno, falou para o mundo sobre o que é recomeçar depois de ter sido ridicularizada publicamente. Sua palestra emocionou todos. A cada palavra, um silêncio reverente se fazia na sala. A rejeição me destruiu, mas o amor próprio me reconstruiu. Se alguém um dia te abandonou no altar, na vida ou nos sonhos, saiba. Você pode erguer seu próprio templo e ser a protagonista da sua história. Quando terminou, a plateia se levantou em aplausos de pé. Lágrimas, abraços e sorrisos vieram de todas as direções. Clara havia ultrapassado fronteiras, não só físicas, mas emocionais. Ela era agora uma referência internacional de coragem feminina. Ao retornar ao Brasil, Clara encontrou a confeitaria lotada de flores, bilhetes e cartinhas de crianças, senhoras e até casais que disseram ter sido impactados pela sua fala. Mas entre todos os recados, um lhe chamou a atenção. Era uma carta escrita à mão, sem assinatura. Dizia apenas: "Você me ensinou a ser melhor, mesmo sem saber. Me desculpe." Ela reconheceu a letra. Era de Renato. Mas pela primeira vez, aquilo não mexeu com ela. Nem raiva, nem saudade. Apenas compaixão. Ele havia perdido o momento. Ela já tinha partido para a vida. E foi nesse mesmo período que uma grande editora procurou Clara para escrever um livro com sua história. Ela hesitou. Achava que não era escritora, mas ouviu uma voz interna, talvez da avó, talvez de Deus, dizendo: "Conta tua história, filha. Tem gente precisando dela para não desistir da própria." E assim surgiu Do Altar ao Mundo, uma autobiografia que se tornaria best-seller em poucos meses, traduzida para vários idiomas. Seu rosto, antes marcado pela dor, agora ilustrava capas de revistas, programas de TV e murais de escola. Mas ainda havia algo que Clara queria fazer. Algo pessoal, íntimo. Algo que traria o ponto final mais doce que essa história poderia ter. E é isso que você vai descobrir no próximo e último capítulo. Era uma manhã ensolarada, exatamente como aquela do dia do casamento. Mas agora, o clima era diferente. Clara caminhava pelas ruas da sua cidade com passos firmes, reconhecida por onde passava, mas não por status, e sim por respeito. Tantos a chamavam de doutora dos doces, outros diziam que ela era a mulher que ensinou a levantar depois da queda.
E no fundo, Clara sabia, não era sobre fama, era sobre propósito. Na sacola que carregava havia algo especial, um convite, mas dessa vez ela era quem estava convidando. Chegando à casa simples onde sua avó morava, Clara a encontrou sentada na varanda, como sempre costurando. A idosa levantou os olhos, sorriu e abriu os braços. As duas se abraçaram em silêncio, num daqueles momentos em que nenhuma palavra é necessária. Vó, lembra que a senhora sempre dizia que um dia tudo ia fazer sentido? Perguntou Clara. A avó assentiu com lágrimas nos olhos. Pois eu quero que a senhora esteja comigo num dos momentos mais especiais da minha vida. E então, Clara entregou o convite. A inauguração oficial da sede do projeto Doces Recomeços, agora com apoio internacional. O prédio seria grande, moderno, com espaço para capacitação, cozinha industrial e até creche para as mães que não tinham com quem deixar os filhos enquanto aprendiam. Tudo isso gratuito. Tudo isso por causa de uma dor que ela não deixou virar amargura. Clara decidiu transformar o lugar do abandono, sua própria cidade, em palco de transformação. Ela sabia que não mudaria o passado, mas poderia mudar o destino de outras mulheres como ela. Era a forma mais bonita de devolver à vida o que ela havia aprendido. Ninguém precisa ser definido pelo pior dia da sua história. No dia da inauguração, centenas de pessoas compareceram. Jornalistas, políticos, moradores da cidade. Mas o que mais impressionava era a fila de mulheres emocionadas, prontas para começar uma nova fase. Muitas delas tinham sido as mesmas que antes zombaram, olharam com desprezo ou deram as costas. Mas Clara não cobrava nada, nem explicações, nem desculpas. Apenas oferecia o que tinha de melhor. Acolhimento. Ela sabia que às vezes o mundo nos fere, mas também pode ser o lugar onde curamos uns aos outros. Ao fim do evento, Clara subiu ao palco montado em frente ao prédio e falou: "Um dia eu fui deixada no altar. Hoje eu construo altares onde outras mulheres podem recomeçar. Eu não sou especial. Só não deixei que o que fizeram comigo definisse quem eu sou." E então completou com a voz embargada: "Perdoar é tirar o peso do outro das nossas costas, e recomeçar é a mais doce das vinganças." Aplausos, choros, sorrisos e uma emoção que tomou conta do lugar como um perfume invisível, mas inesquecível. Clara olhou para o céu, como quem agradece, e soube. A vida não tinha apenas dado voltas, ela tinha sido redirecionada. E se tem uma coisa que sua história ensinou ao mundo, é que às vezes o não mais cruel pode ser o sim mais poderoso da vida. Basta ter coragem de continuar e fé de que mesmo entre os farelos da dor, ainda dá para fazer um bolo novo. E você? Já passou por um momento em que achou que tudo estava perdido, mas depois descobriu que era só o começo de algo maior? Comente aqui embaixo com a palavra renascer, se essa história te tocou de alguma forma. E claro, se você acredita na força da superação, da dignidade e do recomeço, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui cada história é um lembrete de que a vida sempre pode surpreender, e muito. Agora é com você. Vamos conversar nos comentários. Quem sabe a próxima história contada aqui seja a sua.